A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 3 e versículo de número 13 ao 17, que vai nos dizer assim. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que a gente vai ver, irmãos, que o próprio Deus testificou de que Jesus era o seu filho. Muitas vezes queremos nos justificar e até mesmo mostrar para as pessoas que Deus é na nossa vida, que a gente se converteu verdadeiramente, que nós servimos ao Senhor, que temos a graça dele na nossa vida. Tem muitas pessoas que querem mostrar que tem unção, tem muitas que querem mostrar que tem dons, que tem autoridade, mas eu quero lhe dizer que nós que servimos ao Senhor não precisamos mostrar nada, é isso mesmo. A gente não precisa mostrar e nem provar nada para ninguém. Se tem alguém duvidando dos projetos de Deus na sua vida, se tem alguém dizendo que Deus não te escolheu, que ele não é na sua história, não se preocupe. Sabe por quê? Porque é Deus quem te justifica. É Deus que mostra, meu irmão e minha irmã, que ele nos escolheu, que ele é na nossa vida. Aqui nós observamos que o próprio Deus mostrou que Jesus era a escolha dele. O próprio Deus testificou, mostrando ali que Jesus era o escolhido. Irmãos, quando Deus testifica, não há quem duvide. Quando Deus mostra, é diferente. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: deixe ele testificar sobre você. Deixe ele mostrar que ele é na sua vida. Declare comigo: eu vou deixar o meu Deus me justificar e mostrar que ele é na minha vida. Eu vou deixar o meu Deus me justificar e mostrar que ele é na minha vida. Tem muitas pessoas que vão duvidar dos projetos de Deus na sua história. Tem muitas pessoas que vão duvidar dos sonhos de Deus. E é muito difícil, irmãos, quando nós carregamos projetos, sonhos, desígnios de Deus e as pessoas duvidam. Aí tem muita gente que fica perdendo tempo tentando explicar. Tem muita gente que fica perdendo tempo tentando justificar o que é de Deus. O próprio Deus justifica, o próprio Deus mostra. E nós precisamos confiar que Deus vai mostrar. Nós precisamos confiar que Deus vai bradar dos céus e vai mostrar que ele é na nossa vida, porque Deus, irmãos, ele testifica aquilo que é dele. João, ele batizou a Jesus, mas João tinha algo que Deus havia revelado para ele. O Senhor havia dito para ele que ele teria sinais de quem era o Filho de Deus. Então João estava ali aguardando os sinais de Deus, e Deus trouxe os sinais que Deus havia revelado. Porque Deus, irmãos, é o Deus que testifica. João, aqui neste momento, não teve dúvida. João, aqui neste momento, teve a testificação de que Jesus era o Filho de Deus, sem Jesus precisar dizer nada. Quando eu entendo que é Deus que me justifica, quando eu compreendo que é Deus que mostra que ele é na minha vida, eu não fico perdendo tempo tentando me justificar. Você não tem que ficar perdendo tempo tentando incutir na mente das pessoas que você se converteu de verdade, que Deus é na tua vida, ou até mesmo que ele te usa, que ele te escolheu, ou que ele vai fazer um grande projeto na sua história. Não perca tempo. Não perca tempo, porque quem vai fazer isso vai ser o próprio Deus, não é você. E todas as vezes, irmãos, que eu tento me justificar, todas as vezes que eu tento mostrar algo para alguém, automaticamente eu estou querendo trabalhar no lugar de Deus. Deixe Deus trabalhar. Tem muita gente que pede: Deus me justifique, Deus mostre que o Senhor é na minha vida. Mas você não deixa Deus mostrar, porque a todo tempo você está tentando mostrar que Deus é na tua vida. A todo tempo você tenta se justificar. Quando nós, irmãos, confiamos no Senhor, nós sabemos que ele responde por nós. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que responde por mim. Eu sirvo a um Deus que responde por mim. Se é Deus quem responde por você, então por que você tem se preocupado? Então por que você tem deixado algumas situações na sua vida tirarem a sua paz? Algumas palavras que você ouviu que não é verdade? Algumas conversas que falaram com teu nome, aquilo que pessoas estão duvidando de Deus na tua vida, porque isso tem te inquietado.
Você não tem que se inquietar com nada, porque quem justifica você é Deus. Quem testifica é Deus, se Ele quiser. Se Ele também não quiser, irmãos, deixe quem quiser duvidar. Porque Deus é que tem que responder aos nossos inimigos, não somos nós. Tem muita gente que perde batalha porque quer responder, porque quer mostrar. E Deus está dizendo, não queira mostrar aquilo que eu não mandei você mostrar. Não queira falar aquilo que eu não mandei você falar. Mas irmãs estão falando isso de mim que não é verdade. Entregue nas mãos de Deus. Estão se levantando contra mim. Entregue nas mãos de Deus. Irmã, eu queria tanto que Deus me justificasse diante dos meus parentes. Entregue nas mãos de Deus. Eu queria tanto que Deus me justificasse no meio do pessoal da minha igreja. Entregue nas mãos de Deus. Irmãos, Deus sabe justificar. Deus sabe testificar de maneira que não fica dúvida. Quando nós tentamos mostrar, fica parecendo, irmãos, que a gente não tem unção, que a gente não tem presença, que a gente não tem graça. E que a gente quer mostrar para as pessoas aquilo que não é verdade. Mas quando Deus mostra, Ele cala, irmãos. Quando Deus mostra, não fica sombra de dúvidas. Eu te provo na palavra. João, no livro de João, capítulo 1, e versículo de número 32 ao 34, vai nos dizer assim. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu, como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aqui nós vemos o próprio João dizendo, eu testifico. Por quê? Porque eu vi. João viu, irmãos, o próprio Deus. Ele trouxe a testificação para João. O próprio Deus tirou a dúvida. João relatou aqui, ele disse, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aqui nós observamos, irmãos, que o próprio Deus fez com que a pomba descesse sobre Jesus. Fez com que a voz do céu bradasse, mostrando que ele era o Filho amado. Ou seja, o próprio Deus justificou e testificou. Então João aqui não tinha dúvidas. João está dizendo aqui, eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Por que ele testifica? Porque ele contemplou. Porque ele teve certeza, porque o próprio Deus mostrou que Jesus era a escolha dele. Que Jesus era o Messias. Pare de querer se justificar. Estão duvidando de mim. Minha irmã e meu irmão duvidaram de Jesus. Duvidaram do Filho de Deus. Você acha que no meio da sua parentela não vai ter gente que vai duvidar de você? Você acha que pessoas não vão dizer que você não se converteu nada, que é fogo de palha, que é engano? Oh, irmãos, sempre vai ter. Mas não se esquente, não perca a sua paz. Não perca a sua noite de sono. Não fique guardando mágoa, nem guardando rancor e querendo responder à altura, não. Entregue nas mãos de Deus. Quando nós aprendemos a entregar os nossos inimigos nas mãos de Deus, a entregar aqueles que duvidam nas mãos de Deus, a entregar aqueles que nos caluniam nas mãos de Deus, a gente tem paz, irmãos. Porque a gente não carrega um fardo que não é nosso. O que não é seu, você não precisa carregar. Tem muita gente carregando aquilo que não é dele, que não é dela. Tem fardos que não nos pertencem, irmãos. E nós precisamos entregar nas mãos de Deus e confiar. Deus, eu entrego esse inimigo nas tuas mãos. Deus, eu entrego essa pessoa que está duvidando dos teus projetos nas tuas mãos. Quando José, irmãos, ele não acreditou nas palavras de Maria quando Maria estava grávida, a Bíblia diz que Maria, ela em momento nenhum se justifica diante de José. Você vai observar que ela contou a história para ele, mas ela não ficou atrás dele tentando se justificar. Ela entregou a Deus. E quando nós entregamos a Deus, Deus nos justifica. Deus justificou Maria. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu em sonho para José e disse a José, José, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ou seja, o que está acontecendo com ela, José, é aquilo que ela te falou. Eu justifico, eu testifico as palavras dela e eu justifico ela. Declare comigo, quem vai me justificar é Deus. Quem vai me justificar é Deus. Quando José tinha dúvidas e estava pensando em deixar Maria secretamente, o anjo marcou o encontro com ele. Porque Deus havia designado, irmãos, que aquele encontro acontecesse para que os propósitos de Deus viessem a acontecer de maneira extraordinária como Deus havia designado. Quando o propósito é de Deus, eu não me preocupo.
Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você não tem que estar provando nada pra ninguém. Pare de querer mostrar sua unção. Pare de querer provar que você tem a graça de Deus. Pare de querer mostrar os dons que Deus lhe entregou para que os outros vejam que Deus é na tua vida. Não tenha essa necessidade. A necessidade que você tem que ter diariamente é de ter a presença de Deus e ter a convicção de que você tem. É de saber que você está salvo em Cristo, independente daquilo que falam de você. Imagine, irmãos, se Jesus ficasse dando ouvidos àquilo que falavam dele, ele não ia cumprir o ministério dele, na verdade ele não ia viver. Se a gente parar para ficar dando ouvidos àquilo que pessoas têm falado ao nosso respeito, àquilo que pessoas têm dito sobre nós, irmãos, a gente não consegue permanecer de pé. Quem testificou, quem justificou, quem mostrou foi o próprio Deus aqui no batismo de Jesus. E é isso que Deus vai fazer contigo. Ele mesmo vai mostrar. Ele mesmo vai calar aqueles que têm falado aquilo que não é verdade a teu respeito. Ele mesmo vai mostrar quem é verdade na tua história e quem não é. Por isso, se cale para Deus responder. Em momento nenhum, irmãos, a gente vê Jesus aqui tentando se justificar. Mateus, capítulo de número 3 e versículo de número 16 vai nos dizer assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui você vai observar que o próprio Deus justificou a Jesus e Jesus não precisou mostrar nada. Quando a gente entende, irmãos, que é Jesus que nos justifica, quando a gente compreende isso, a gente consegue ter paz. Se você está aí, meu irmão e minha irmã, pensativo, muitas vezes atribulado, angustiado, por pessoas que desacreditam que você se converteu, por pessoas que se levantam contra você falando aquilo que não é verdade, Deus está dizendo: confie em mim. Deus está dizendo: pare de se angustiar, pare de levar fardos que não são teus. Declare comigo: eu vou lançar esse fardo diante do Senhor. Eu vou lançar esse fardo diante do Senhor. Os teus dias ficarão mais leves. E você vai ver o quanto Deus cuida dos projetos dele. O quanto Deus justifica aqueles que ele chama. Muitas vezes queremos que Deus os justifique, mas a gente não dá lugar para isso, irmãos. A gente não consegue confiar que Deus é o nosso advogado, que ele é o nosso juiz e que ele responderá por nós. Aí a gente quer ficar tentando resolver as coisas com a força do nosso braço. Com a força do seu braço não vai. Se Jesus aqui falasse com João e dissesse: eu sou filho de Deus, eu sou aquele que você veio preparar o caminho, eu sou aquele que você estava aguardando para batizar. Se ele falasse somente com palavras e não houvesse manifestação do poder de Deus de maneira miraculosa como houve aqui, João não acreditaria. Até porque João tinha uma palavra do próprio Deus. Deus havia dito que ia ter sinais. As suas palavras sozinhas, elas são vazias. Mas a testificação de Deus, ela é perfeita. Deus mostra e Deus cala. Declare comigo: meu Deus vai mostrar que ele é na minha vida e vai calar quem está falando aquilo que não é verdade. O meu Deus vai mostrar que ele é na minha vida e vai calar aqueles que estão falando que não é verdade. Se você entrou aqui sendo caluniado, se você entrou aqui com pessoas duvidando de você, se você entrou aqui com pessoas se levantando contra a sua vida, essa palavra é diretamente para você. Descanse, porque Deus irá te justificar. Descanse, porque não tem nada melhor do que confiarmos, irmãos, em um Deus que cuida de nós os mínimos detalhes e em um Deus que não deixa com que as dúvidas permaneçam na nossa história. Deus justifica, Deus testifica e Deus paralisa conversações com teu nome. É isso mesmo. Deus está parando palavras contrárias. Deus está parando pessoas que estão falando aquilo que não é verdade. Deus está parando falsos acusadores. Mas quem está fazendo isso é Deus, não é você. Quem justificou Jesus foi Deus. Quem mostrou para João que Jesus era o Filho de Deus. E o próprio João disse: eu vi e testifico. Ou seja, eu vi e tenho convicção porque Deus me mostrou. É este Deus que vai mostrar para aqueles que têm duvidado, para aqueles que têm se levantado contra você, que ele é na sua vida. O mesmo Deus também que justificou a Maria diante de José, porque não foi fácil. A missão que Maria recebeu, irmãos, não era fácil. Mas nós sabemos que o Deus que manda garante. Nós sabemos que o Deus que escolhe, ele capacita, ele guarda, ele protege.
E Ele também justifica. E é isso que Ele está fazendo contigo. Confie. Descanse e respire fundo. Deixe quem quiser falar de você. Deixe quem quiser te caluniar. Deixe quem quiser levantar falsas acusações contra ti. Deus está te justificando de maneira clara. Deus vai mostrar tão claramente, mas tão claramente, que todos saberão quem é o verdadeiro e quem é o mentiroso. Todos saberão quem é o homem de Deus, quem é a mulher de Deus e quem é o falso acusador. Irmãos, quando Deus mostra de uma forma perfeita, só descanse nesse Deus que sabe trazer sinais. Só descanse nesse Deus que sabe justificar. Só descanse nesse Deus que sabe bradar dos céus, dizendo: ela é minha filha. Dizendo: ele é o meu filho. E eu testifico sobre ele. Eu testifico sobre ela. Quando Deus nos justifica, é perfeito. Declare comigo: meu Deus vai me justificar de maneira perfeita. O meu Deus vai me justificar de maneira perfeita. Deus não erra alvos, irmãos. Deus, ele não usa palavras vãs, mas ele vai de maneira certa, testificando e mostrando que nós somos escolha dele. João teve certeza, Jesus era o escolhido, porque Deus testificou, porque Deus mostrou, porque Deus deu sinais. Assim você vai deixar Deus fazer. Você vai deixar Deus te justificar. Você vai deixar Deus dar sinais de que foi Ele que te escolheu e que Ele é na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Senhor, porque o Senhor, Pai, nos justifica. É o Senhor quem mostra para os nossos inimigos, Pai, que o Senhor é na nossa vida. Nós não precisamos, Pai, querer mostrar. Nós não precisamos querer provar nada para ninguém, Senhor, porque o Senhor é grande, é perfeito, e é o Senhor, Pai, quem brada dos céus, provando, mostrando, testificando, confirmando, justificando, ramandarabacantaraya, de que o Senhor é na nossa vida. Obrigada, Senhor, por mostrar. Obrigada, Senhor, por confirmar, por testificar, que o Senhor nos escolheu. Obrigada por bradar do céu de maneira extraordinária, mostrando que nós temos um dono e que nós não caminhamos sozinhos, oh Deus. Assim como o Senhor bradou do céu, testificando de que Jesus era o teu filho, assim o Senhor fará com a vida de pessoas que têm passado aqui por perseguições, por calúnias, por pessoas que estão duvidando, Pai, dos projetos do Senhor na vida dele e na vida dela. Isso tem doído, isso tem machucado os teus filhos, mas tu és o Deus, Pai. Tu és um Deus que justifica, tu és um Deus que mostra e que testifica para a honra e glória do teu nome, Deus. Eu te agradeço, Pai. Porque não vai ser os homens que vão nos justificar, não vai ser a gente mesmo que vai falar nada, mas vai ser o Senhor quem vai mostrar de maneira detalhada que nós temos um dono e que o Senhor nos escolheu. Pai, eu te peço que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, meu Senhor, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Visita cada nome, cada pedido aqui de maneira sobrenatural, Pai, e faz o milagre acontecer, e que tudo, Jesus, seja para a honra e glória do teu nome. Meu Deus, é em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você
que Ele te justifica. Você não precisa ficar mostrando nada para ninguém. Você não precisa ter que provar nada para ninguém. Você não precisa se cansar e levar fardos que não é seu. Deixe Deus mostrar que Ele é na sua vida. Deixe Deus responder aos teus adversários. Deixe Deus mostrar quem está duvidando, porque sonhos e projetos Deus te entregou. Mas tem muita gente duvidando do que Deus tem na tua vida, e Deus está dizendo: sou eu, o Senhor, que te justificarei diante de todos. Sou eu, o Senhor, que mostrarei e não deixarei sombra de dúvida que eu te escolhi, que eu sou na tua vida. João, ele não teve dúvida de que Jesus era o escolhido, de que Jesus era o Filho de Deus, porque Deus justificou, porque Deus testificou a Jesus. E assim Deus está fazendo na sua vida. Ele está testificando, Ele está mostrando para todos aqueles que têm dúvidas, para todos aqueles que têm se levantado contra você, que Ele é na sua vida. Irmãos, não existe nada melhor do que entregarmos nas mãos de Deus aquilo que pessoas têm duvidado ao nosso respeito, e a gente vê Deus respondendo por nós. Deixe Deus responder por você. Não é você quem responde aos teus inimigos, não é você que responde a quem está duvidando, mas é o próprio Deus que justifica, que testifica de maneira tão clara que não deixa sombra de dúvidas. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.